A série de história da tecnologia vai falar da queridíssima Sega, desde a origem que, olha, é meio confusa, passando pela era de ouro nos consoles até a situação atual. Tem muita coisa pra falar, então por isso antes não se esqueça de deixar aquele seu joinha, aquela coisa de sempre aqui embaixo antecipado, porque a pesquisa tá muito legal. Se inscreve no canal do Tecmundo se ainda não for um inscrito e toca no sininho para receber notificação cada vez que um vídeo novo for enviado. Beleza? Então vamos lá pra história da Sega. O início da Sega é um vai e volta, tem muita mudança de nome, de dono, de região, então vamos devagar. Em 1940, o empresário Irving Bromberg, o filho Marty Bromley e mais um sócio começam o empreendimento no Havaí. Fornecer máquinas caça-níqueis e outras operadas por moedas para os soldados que estavam em bases militares norte-americanas na Ásia, nesse período que era durante e no pós-Segunda Guerra Mundial. Um dos nomes da distribuidora era Standard Games, mas depois da guerra ela passou a ser chamada de Service Games, sendo que a palavra service era de serviço militar. Tá vendo tudo muito bem, mas uma lei em 1951 proíbe esses produtos em territórios norte-americanos, e a empresa precisa se reinventar pela primeira de muitas vezes. Dois dos funcionários, o Richard Stewart e o Ray Lemaire, vão até Tóquio montar uma distribuidora em um país que topava esse tipo de produto. Nascia então a empresa Service Games Japan, que logo expande para outras partes do continente e para a Europa. O nome Sega, nessa altura do campeonato, você já deve ter adivinhado que é a redução de Service Games. E ele foi usado pela primeira vez em 1954, no caça-níquel Diamond Star Machine. Já o primeiro produto que levou o nome da empresa foi a Jukebox Sega 1000 de 1960, que é o ano tido extraoficialmente ali por eles como da fundação. E nesse ano, a Service Games Japan é separada em duas: a Nihon Goraku Busan, que é o departamento de vendas, e a Nihon Kikai Seizo, que é o departamento de fabricação. A divisão do Havaí, aquela primeira, chegou a ser vendida. Agora a gente pausa um pouco essa história para falar do David Rosen, que é um militar da Força Aérea dos Estados Unidos, que virou um empresário bem-sucedido e se estabeleceu importando equipamentos de fotografia e outros produtos para o Japão. A Rosen Enterprises resolveu absorver a Nihon Goraku Busan e levou junto a Kikai Seizo. Em 1965, finalmente, nascia a Sega Corporation, tendo David Rosen como primeiro CEO. O primeiro jogo da Sega era um arcade analógico chamado Periscope, que imitava a operação de um submarino de guerra com luzes e também uma mira. Ele foi sucesso em vários países, chamando a atenção de um conglomerado norte-americano chamado Gulf e Western, que hoje é a gigante Viacom. Em 1969, ele compra a Sega e abre um escritório nos Estados Unidos, mas o Rosen continua na chefia. A década de 70 é ótima e a Sega vira uma gigante na era dos arcades nos Estados Unidos e também no Japão. E só para você ter uma ideia, a casa de fliperamas da companhia em Sapporo tinha 125 máquinas já nessa época, e várias dessas casas foram abrindo uma atrás da outra, algumas em parceria com a Toho, que era a produtora do Godzilla. Em 73 nasce Pongtron, o primeiro videogame da Sega, e pelo nome você imagina, né? Super clone do Pong da Atari. Agora a gente salta para 1979, que é um ano super movimentado. Em lançamentos temos a chegada de Head On, um fliperama em que o seu objetivo é passar por cima de pontinhos na tela com um carro, o que é basicamente o que o Pac-Man faria no ano seguinte. Saiu ainda a Monaco GP, um fliperama de corrida que viraria franquia. E nesse período a logo já era aquela que você conhece muito bem. Ah, e teve ainda a aquisição da ESCO, que é uma distribuidora que tinha como dono ninguém menos que Hayao Nakayama. Esse é um dos nomes mais importantes da história da Sega, virando rapidinho o responsável pelas operações da empresa no Japão. E nesse período, no começo dos anos 80, a Sega foi conhecida como Sega Gremlin, que foi uma das suas aquisições, se destacando pelo licenciamento e distribuição de sucessos de outras marcas, como o Zaxxon e até o Frogger. Já em boa fase, veio do Nakayama a ideia de entrar no mundo dos consoles domésticos, aquele para o consumidor para você levar para casa, com o SG-1000. O ano era 1983, e também saiu o SG-3000, que era um computador 8 bits com o mesmo hardware e que também rodava jogos. Os dois não foram um absurdo de vendas, e eram meio defasados em comparação com a concorrência.
mas superaram as metas da empresa e geraram até uma TV que aceitava o console como módulo. É a SID, feita junto com a Pioneer. Aí, a chegada de uma certa Nintendo com seu Famicom, que é a versão japonesa do nosso bom e velho Nintendinho, não só derrubou o SG-1000, mas mostrou que o mercado ali tinha potencial. Tanto que veio até uma atualização um pouquinho menos falada, o SG-1002. Mas nessa altura você já percebeu que as coisas não são simples para a Sega, né? Em 1982 começou outra reviravolta. O mercado de arcades nos Estados Unidos cai bastante do nada e vem o crash da indústria de videogames que já virou assunto por aqui. E para piorar, o Charles Bluhdorn, o CEO da Gulf Western, falece e a marca começa a se reestruturar sem ele, vendendo as divisões paralelas, o que incluiu a de games. Por um curto período, a Sega foi propriedade da Bally Midway, pois é aquela Midway que mais tarde lançaria Mortal Kombat. Percebendo a oportunidade, o David Rosen, que já tinha até saído da empresa, se junta ao Hayao Nakayama e a um fundo de investimentos para recomprar o braço japonês da Sega. E essa, finalmente, é a Sega Japan que a gente mais conhece. Com a velha nova direção, a divisão europeia abre para expandir em fliperamas, e a Sega of America nasce nos Estados Unidos para ser a sua representante, com a administração ficando no Japão. E os sucessos nos arcades não param por aí. De 85 temos o Fu-Catcher, que não é a primeira, mas é uma das versões mais famosas daquela máquina de garra que pega prêmios e bichos de pelúcia. Aí, alguns jogos mais bonitos, tecnológicos e funcionais que o normal começam a surgir. O jogo de moto Hang On, que é considerado o primeiro a usar movimentos do corpo como controle, o de tiro Space Harrier e o de carros OutRun foram elogiados e tinham a mesma mente por trás. E o Suzuki, que de programador meio anônimo na Sega, foi virando um dos nomes mais lendários da empresa. Em outubro de 1985, vem a terceira geração de consoles dela, o Mark III. E se você não faz ideia de que aparelho é esse, fica tranquilo. Fora do Japão, ele foi relançado como Master System, que é um nome muito mais legal, convenhamos, né? O Master tinha periféricos e retrocompatibilidade, boa capacidade gráfica e títulos bem interessantes, rodando não só cartuchinhos, mas também o Sega Card, que é um cartão de memória que guardava jogos. A ideia da Sega era usar a experiência no mercado de fliperamas para trazer a melhor experiência possível para a TV. Então os gráficos, os sons e até os controles eram um pouquinho diferentes da concorrência. E a capa dos títulos, a capa dos jogos, é aquela com estilo visual memorável, com fundo branco, um quadriculado e uma arte. Foi a geração de Alex Kidd em Miracle World, California Games ou jogos de verão, R-Type, Phantasy Star, Afterburner, Castle of Illusion, Golden Axe e olha, muitos outros. A gente não vai ficar listando os jogos aqui, eu vou falar isso várias vezes nesse vídeo, porque tem muitos e não é o objetivo aqui também. Então olha, aquele teu favorito? Ajuda a gente, coloca aqui nos comentários. No Japão e na Europa, a Sega cuidava de tudo, mas topou parcerias em outras áreas. Nesse momento é que vieram as alianças com a Tonka nos Estados Unidos e com a nossa querida Tectoy no Brasil. A Tonka, que era focada em brinquedos, não deu tão certo e logo a Sega tomou de volta o contrato. No Brasil, a Tectoy virou uma lenda. Fez o Master vender horrores, o Mega Drive também nos encheu de orgulho e deu uma ponta de esperança para a matriz. A Tectoy, que existe sim até hoje, já foi tema aqui no quadro, confere aqui depois. Mas olha, tinha uma pedra no sapato aí. A Nintendo, de novo ela, que calma, também vai virar história. Ela era a líder incontestável em consoles domésticos e chegou a 95% do mercado no começo da década de 90. Fora o sucesso do Mario e companhia, ela era muito agressiva nos contratos comerciais, tendo exclusividade com várias varejistas e acordo com desenvolvedoras. Seria fácil para a Sega se contentar em ficar na sombra ali, meio que um segundo lugar bem longe da primeira, mas claro que não foi o que ela fez. Para começar, em outubro de 1988 nasce o Mega Drive, em alguns mercados chamado de Genesis. Esse é o console de 16 bits que chegou antes do Super Nintendo. É a geração de Altered Beast, Streets of Rage 2, Gunstar Heroes, Castlevania Bloodlines, Aladdin e até umas loucuras tipo Echo the Dolphin, além de muitos outros. Mais uma vez, um ótimo console, mas que foi engolido no Japão pela Nintendo. Para não repetir esse resultado, a Sega of America contrata em 1990 um novo CEO, Elton Kalinske, que comandou a Mattel numa era de ouro com Barbie, Hot Wheels e tudo mais. Agora, com a difícil tarefa de fazer um Master System vender nos Estados Unidos.
A equipe montada era excelente e vale citar o chefe de marketing Al Nielsen e a diretora de comunicações Ellen Beth Van Buskirk, que idealizou tours em shoppings para apresentar a marca e conquistar o público jovem. Esse foi o período da primeira grande guerra de consoles, com a Sega extremamente ousada em todos os setores e até conseguindo sim incomodar a antes tranquila Nintendo. Toda uma cultura foi criada nessa época. A Sega era transgressora, revolucionária e rebelde, voltada para um público um pouco mais velho, tipo um pré-adolescente pra cima. A Nintendo foi pintada como aquela empresa mais rígida, mais séria, mais acomodada e com jogos mais infantis. Você até podia ter um Super Nintendo em casa, tudo bem, mas no Natal seguinte, com certeza, iria querer o Mega Drive. O livro A Guerra dos Consoles, de Blake J. Harris, que virou também documentário recentemente, é ótimo em retratar bem essa época, apesar de dar uma certa carga dramática pra tudo. Aliás, vale a crítica aí também, viu? Foi esse período da Guerra dos Consoles que deu início aos fãs de marca, aos istas, né? Que mais odeiam a rival do que gostam do seu console favorito. Voltando pra Sega, entre as estratégias, fora os tours, fora as provocações em lojas, a Sega apostou no licenciamento de celebridades para jogos. Os resultados incluem o Moonwalker do Michael Jackson, jogos de futebol americano com Joe Montana e o Ayrton Senna Super Monaco GP2. Aliás, vale a gente falar aqui daquela foto incrível do Senna segurando um troféu do Sonic. Foi uma corrida em 1993 na Inglaterra e a Sega era a patrocinadora da Williams e também daquele circuito. Aliás, outra estratégia estava nos comerciais, principalmente para a televisão. Slogans tipo Genesis Does What Nintendo Don't e Welcome to the Next Level viraram clássicos. E não, eu não tô esquecendo dele, o mascote que com certeza tirou noites de sono do Mario. Sonic the Hedgehog foi lançado em 1991, com uma jogabilidade mais rápida e um protagonista mais radical. A criação do Yuji Naka demorou para sair e quase perdeu o bonde da geração, mas deu muito certo, continua até hoje como o símbolo da empresa. O lançamento das sequências era um acontecimento. A Sonic Tuesday, que foi a terça-feira em que o Sonic 2 chegou às lojas, foi inesquecível. Só que além da Nintendo, a Sega tinha outra concorrente pesada, ela mesma. Pois é, eram frequentes as disputas entre as divisões Sega Japan e Sega of America, com as equipes não gostando uma da outra, rejeitando ideias só de birra ou alegando diferença cultural para impedir lançamentos ou pedir alterações. Ao longo da história, as duas acertaram e também erraram, e é fato que essa falta de comunicação acabou sendo um dos grandes obstáculos da marca. Mas vamos acelerar um pouquinho. Em 1990 tem mais lançamentos. O Game Gear, que é o portátil com som estéreo e tela a cores, mas que sofreu contra o Game Boy. O R360, primeiro arcade que gira por completo. E também a Sega Meganet, que é o serviço online de jogos e ferramentas via internet discada que rolou no Japão e no Brasil por meio de um periférico. Anos depois veio também o Sega Channel, que era meio que um sucessor e que abriu caminho para um futuro com eShops, PSN e Xbox Live. Em 92, a Sega começa a mudar de dimensão. É o lançamento para arcades de Virtual Racing, abrindo o conceito de gráficos poligonais na marca e o uso do termo Virtua. O jogo de luta Virtua Fighter, do Yu Suzuki, o Virtua Cop e o de futebol, que é o Virtua Striker, que olha, eu joguei demais em fliperama, foram saindo no ano seguinte. Foi também nesse ano que foi lançada a primeira loja da Sega em Akihabara, aquele paraíso japonês dos eletrônicos. Para 93, os destaques são o Pico, um computador que era um brinquedo educativo, além de um dos primeiros grandes erros da marca, o Sega CD. Esse é um acessório para o Mega Drive que rodava jogos em CD, que era a mídia da nova geração. E até vieram títulos bons, tipo o Sonic CD, mas ele era caro, tinha poucos exclusivos e vendeu mal. Para fechar o ano, a Sega ainda sofreu bastante no seu lado político. Ela saiu como a grande vilã em audiências no Congresso dos Estados Unidos por promover jogos violentos impróprios para crianças, tipo Night Trap do Sega CD e a versão com sangue de Mortal Kombat. Pelo menos teve um ponto positivo em tudo isso, que foi a criação do ESRB, aquele órgão que regulamenta a faixa etária para os títulos no país. Mas olha, foi um circo na época e manchou um pouquinho a imagem da empresa com os pais. 94 e 95 também foram muito complicados. O portátil Nomad saiu nos Estados Unidos e passou quase despercebido, mas tinha uma função que, olha, era bem incrível: ser ligado a uma TV e transmitir o conteúdo. Saiu também o 32X, que foi outro periférico para o Mega Drive, que seria meio que uma transição ou uma gambiarra para a geração de 32 bits.
O desenvolvimento foi caro, trabalhoso e não deu resultados, com o acessório descontinuado depois de apenas 2 anos, com só 40 jogos suportados. A grande aposta, que estava atrasada no lançamento e saiu quase ao mesmo tempo, foi o Saturno. Com o Sega Saturno, o processador foi feito pela Hitachi, mas ela perdeu outras alianças. Os gráficos quase foram feitos pela Silicon Graphics, mas a Sega Japan rejeitou e ela bateu na porta da Nintendo. E a Sony também consultou a Sega para ajudar na criação de um certo console, mas o acordo não avançou, por várias diferenças entre os executivos. O resultado foi o PlayStation. E no fim, o Saturno até que tinha uma arquitetura poderosa, só que era muito complicada para desenvolver. E os títulos eram bons, como Virtua Fighter 2, Panzer Dragoon, Nights into Dreams, só que o mercado já estava muito mais exigente e mais difícil. Para piorar, na E3 de 95 a Sega leva aquela rasteira da Sony, que anuncia o preço do Play 1 $100 mais barato. Poucas unidades do Saturno foram vendidas nos Estados Unidos, com poucos jogos prontos no lançamento. De positivo? Bom, os comerciais com o Segata Sanshiro eram muito divertidos, e o 3D Control Pad foi um controle especial com detalhes que viraram padrão como o direcional analógico. A última tentativa da Sega foi com o Dreamcast, em 1998. Ele tinha um modem embutido e novos periféricos, fora uma biblioteca com jogos tipo Sonic Adventure, Resident Evil Code Veronica, Shenmue, Crazy Taxi e Phantasy Star Online, que usava a tal conexão da Sega. Isso sem contar as bizarrices de sempre, como o Seaman, que deve dar pesadelos em muita gente até hoje. Mas olha, tudo deu errado de novo, desde preço muito alto até o timing e a falta de parcerias. Nesse período, o Tom Kalinske já tinha pedido para sair, assim como os cofundadores da Sega, e a empresa agora estava em terceiro no mercado de consoles, com uma situação econômica cada vez mais grave e trocando de CEO meio que a cada ano, que você sabe, se você acompanha aqui o quadro, é um péssimo negócio. O jeito foi mesmo abandonar o mercado de hardware e voltar a ser só uma desenvolvedora. Sem esse peso nas costas, a Sega volta a lançar títulos para os arcades com mais intensidade. A partir dos anos 2000 surgem jogos como Star Horse e o card game Munchkin: The King of Beatles, e também sucessos de anos anteriores começam a virar franquia, tipo House of the Dead. Até que em 2004 a Sammy, que é um conglomerado japonês muito forte no setor de patincos e parques de diversão, compra a Sega e vira a Sega Sammy, que passa a controlar todos os braços da marca. Ela continua fazendo, publicando e distribuindo jogos com força total. E de novo, não dá para citar tudo dessa nova fase. Os títulos são criados internamente, como a série Yakuza de 2005 e Valkyria Chronicles de 2008, enquanto outros são adquiridos de outras marcas, como as desenvolvedoras de Total War e Football Manager. Isso ainda sem contar a tradicional Atlus, dona de nada menos que a série Persona, e também a Relic de Company of Heroes e Warhammer, que foram arrematadas em 2013. Ela também nunca para de lançar novas máquinas modernas para fliperamas, como Darts Live 2 e Border Break. Nos últimos anos, a Sega continua como uma desenvolvedora focada em consoles atuais, além de muita nostalgia voltada para franquias já existentes e muito menos na criação de novas. Coletâneas de clássicos para absolutamente todas as plataformas, incluindo dispositivos móveis, não param de sair, e algumas franquias são revividas com estilo algumas vezes, como foi o caso do Sonic Mania. No corporativo, tivemos mudanças mais radicais em 2015, quando a Sega Corporation vira oficialmente o Sega Group, e ela fez uma rara aquisição em 2019, comprando a Two Point Studios. O Mega Drive Mini foi lançado no mesmo ano, tentando pegar a moda dos consoles em miniatura. E 2020, que ela considerou como aniversário de 60 anos, até começou muito bem, com o sensacional filme do Sonic, mas aí ficou marcado por notícias ruins. A pandemia da Covid-19 fez ela fechar uma das casas mais famosas de arcades em Akihabara e até vender a divisão completa de fliperamas, aquela que começou toda a nossa história. Essa não é a primeira e nem deve ser a última crise da Sega. E conhecendo a empresa, a gente sabe que ela vai superar isso. E essa história da Sega é uma marca super querida e que já passou do seu auge, mas olha, continua firme, forte e muito querida na memória de muita gente. Se você quiser ver uma empresa, um produto ou um serviço aqui no quadro, é só deixar o seu comentário aqui embaixo. Lembrando que esse é só um resumo, é só um recorte e muita coisa pode e ficou de fora, então vamos conversar com a educação aqui embaixo. As fontes usadas na pesquisa estão listadas aqui na descrição.
E não se esqueça de conferir a playlist do História da Tecnologia, porque aquela história que você tanto quer ver já pode ter sido contada por aqui. Até a próxima!